Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um TDcast, um podcast de pessoas de TD para pessoas de TD. Sempre procuro trazer pessoas que manjam muito, entendem muito de treinamento e desenvolvimento para me ensinar e eu espero que também ensinem vocês, tá bom? Hoje, assunto super importante, super atual, essa questão da NR1 e os efeitos dessa atualização para as empresas hoje. Acredito que seja um assunto muito novo para todo mundo, principalmente para quem não é de operação, de chão de fábrica, onde a questão das normas regulamentadoras é um dia a dia dessas empresas, né? Mas essa atualização está afetando realmente todo mundo e por isso eu trouxe um baita especialista, Glauber Cunha, especialista em educações e em soluções educacionais. Exatamente. Seja muito bem-vindo, né? Nada melhor do que você para trazer esse tema tão importante para o nosso público de hoje. Imagina, Gustavo, obrigado pelo convite, obrigado pessoal que está nos assistindo. Prazer falar com pessoas de treinamento e desenvolvimento. Para mim é um prazer, né, viver esse momento de T&D e aprender e também poder ensinar um pouco as pessoas aí daquilo que a gente vai absorvendo de conhecimento no dia a dia. Eu digo que é uma cachaça, cara. Eu adoro T&D, cara. É uma coisa que vicia. Vicia. Porque você vê que você está ajudando pessoas a crescer, Sim. a se desenvolver, a gerar resultados, sabe? Ter a possibilidade de facilitar o desenvolvimento e a transformação de pessoas, para mim, é mágico. É meu prazer. Mágico. Transforma vidas, É meu prazer. Transforma vidas, né? Exatamente. Sim. Conta um pouquinho, então, quem é o Glauber, da onde ele veio, o que come, o que vive, o que faz, o pessoal começar a te conhecer e depois eu tenho uma baita pergunta para ti. Gustavo, bem, vou resumir quem sou eu, porque senão a gente vai ficar aqui praticamente o podcast todo falando só sobre mim. E a ideia é falar sobre NR1, né? A questão de quem cuida da mente, como que as empresas precisam olhar com cuidado para este momento, e principalmente agora que ainda foi postergado a questão da NR1 para 26 de maio do ano que vem. Perfeito. Então esse é um tema delicado que ainda muitas pessoas não sabem tatear por ele, né? E como que isso pode impactar o negócio. Bem, tenho 27 anos na área de desenvolvimento humano e organizacional, né? Eu comecei primeiramente na área contábil, mas eu confesso que nunca exerci contabilidade, a não ser para fazer meu próprio imposto de renda. E aí eu fui para a área de humanas, em qual formação, né? Eu fui fazer teologia, então eu fui pastor por 10 anos. Não acredito, sério isso? Sério, eu fui pastor por 10 Caramba, anos, eu cuidei do ser humano, olhando ali a questão das suas crenças, né? Lógico, voltado para a questão da religião, da espiritualidade, mas devido à questão pessoal, eu deixei esse movimento, deixei tudo que era de teologia, então deixei de dar aula na faculdade, eu dava aula de grego e hebraico na faculdade, para graduação e pós-graduação, e eu fui então com a minha empresa, que é a DOTOS, que é uma consultoria de treinamento humano e desenvolvimento humano e organizacional. Perfeito. DOTOS é um acróstico para diagnosticar, organizar, transferir, né, observar e sustentar o processo do lifelong learning dentro das organizações. Legal. E do aprendiz. Tá? Então, nesse inteirinho, passei por diversas consultorias, diversos movimentos, e em algum momento eu fui convidado para ser um especialista, né, dentro de organizações como Natura e TOTOS. Ali eu pude aprender muito com essas organizações, mas também construir muitas soluções diferenciadas, né? Natura como um programa de televisão, junto com a Silvia Popovic como host. Que legal. Na TOTOS, uma universidade em rede que ainda não existia no mercado brasileiro e poder impactar ali, né, pessoas, não só colaboradores, mas também clientes que adquiriam, né, o produto ali da TOTOS e influenciar, né, não só os colaboradores, mas também poder participar aí do desenvolvimento de equipes, né, onde na TOTOS acabei tendo ali várias pessoas contribuindo junto ali na gestão, na minha equipe, para somar aí o treinamento e o desenvolvimento. E então deixei a TOTOS em algum momento ali e fui tentar aí a possibilidade de me tornar sócio e seguir com a minha empresa no mercado de desenvolvimento humano, atuando como consultor e especialista em jornadas de aprendizagem, né, em estruturações de universidades corporativas. Então esse é um resumo rápido meu aí. Tenho ainda na formação, né, filosofia e sociologia, e sou psicanalista também. Então, eu atendo também ambientes, né, e consultório de psicanálise, onde eu atendo algumas pessoas ali para ajudar, como em outros processos, utilizando outras ferramentas de desenvolvimento que não o T&D. Então, eu estou imerso
nesse movimento de desenvolvimento, de olhar para o outro, da transformação do Legal. outro, da evolução do outro. Mas é engraçado, você falou, eu comecei com a teologia e depois Sim. fui para a educação, né? Mas se você for ver, né, a gente sabe que a educação corporativa traz resultado, mas a gente não sabe quanto, né? E a gente sabe que a fé também é uma coisa que é importantíssima pra gente, mas é uma coisa um pouco obscura, né? Então acabou não saindo muito desse meio diferente, não, porque teologia e fé em educação corporativa, a gente tá um pouquinho parecido, cara. Eu gosto de dizer que com esses aprendizados que eu tive na minha vida, na minha carreira, né, a teologia, a filosofia, a psicanálise, tem uma tríade, né, onde eu consigo olhar para o ser humano apoiando ele nos níveis neurológicos, né, então eu consigo apoiar no desenvolvimento e na melhoria das suas crenças, né, por que aqui na empresa é sempre assim, já ouviu isso? Isso é uma crença, caramba, cara, né, aqui nunca vai mudar, isso é uma crença. Né? Limitante, né? Limitante, chama, né? E tem crenças que podem ser potencializadoras, Exato, né? exato. Na filosofia, a parte de como que a gente estrutura o pensamento, como a gente estrutura os hábitos, os nossos comportamentos, que também faz parte dos nossos níveis neurológicos como ser humano, né? E na questão da psicanálise, da emoção, porque muito do nosso processo de aprendizado passa também pelo nosso sistema límbico, pelas nossas emoções. A gente aprende muita coisa quando toca internamente alguma emoção nossa, né? E aí então, grava e nunca mais esquece. Grava, né? nunca mais esquece. Então posso dizer que tenho essa verdade. tríade de olhar para o ser elas humano, se encaixam, né? se encaixam. Que legal. Pelo menos eu utilizo bem elas ali para pensar nas soluções que eu desenho para cada um dos meus clientes. Que demais, tá. Antes de entrar no assunto da NR1, eu quero fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados que conversam comigo aqui no DTCast, né? Que é até para quebrar esse gelo nessa conversa inicial, que assim, se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Cara, não posso esquecer da psicanálise, né? Para mim seria o Carl Jung, né? Que trabalhou muito a questão do inconsciente, né? E trabalhou com meio de ferramentas, técnicas que ele usava nas suas abordagens para fazer a transformação da mente humana, né? Trazer do inconsciente aquilo que ainda não era conhecido e tornar conhecido. Então eu acho que eu conversaria bastante com ele para entender, né, e aprimorar um pouco mais das minhas técnicas, né? Porque basicamente é isso, né? T&D é tirar, né, muito daquilo que está no inconsciente das pessoas, porque as pessoas, muitas delas já possuem as próprias ferramentas. A gente, com um processo de treinamento, a gente só é um facilitador. Né? Ela busca as respostas nela mesma. Né? Algumas, lógico, a gente adquire, né, como as hard skills, né, essas competências técnicas, mas outras estão ali, né, dormentes ainda, e que com algum processo, com alguma técnica, com alguma facilitação nossa, a gente pode trazer gatilho, a consciência. Né? Exato. E aquilo muda completamente. Ela muda o comportamento, muda a postura, ela muda o jeito de lidar, né, com os conflitos, na relação com o próximo, se ele é um líder na gestão com a sua equipe. Então seria com Carl Jung a pessoa que eu gostaria de tomar um café. Eu acho que não seria só um café, né, cara? Eu acho que não seria um café, seriam vários cafés. Exatamente, né? Que legal, Glauber. Então, para a gente começar já a aquecer os motores, né? Vamos lá. A lá. gente vai entrar nesse assunto dessa atualização NR1. Tá então, assim, talvez as pessoas não saibam nem direito o que é NR, né? O que significa. Então, acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho da base mais teórica da coisa, né? De como surgiu, como é que ela funciona hoje. A gente sabe que tem muitas indústrias, chão de fábricas, que isso já é um normal do dia a dia, mas agora realmente vai ter que ser uma situação que vai englobar várias empresas, quase todas praticamente, né? Então traz um pouquinho para quem não tem esse conhecimento, essa base um pouco mais teórica, e depois a gente vai aprofundar essa atualização NR1. Tá. Então NR, na verdade, nada mais é do que a sigla para normas regulamentadoras. Perfeito. Então temos normas regulamentadoras para diversos processos, né, de execução nas empresas, né? Então temos normas regulamentadoras que passam pelas EPIs, né, como o próprio SESMIT ou segurança, né, saúde e segurança do trabalho, que olha para essas normas regulamentadoras e verificam se tem riscos físicos, riscos biológicos, riscos
químicos. Cada uma das normas vai atender especificamente a um nicho de negócio. Então, Perfeito. tem normas que atendem empresas de logística, tem normas que atendem empresas de tecnologia, outras empresas, indústrias, né, como indústrias de farmacêuticas, químicas, biologia. Então, e aí entra ali as EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que podem ser físicos, químicos ou biológicos. Perfeito. No caso da NR1, acaba que agora acrescenta-se um novo EPI, que são as EPIs emocionais. Que coisa, né? As psicossociais que eles vêm falando tanto, que são os riscos psicossociais. Aí vem uma pergunta aqui. Surgiu com a pandemia isso? Surgiu da forma quando a gente, nesse mundo VUCA, está hoje? Como é que isso entrou em voga? A gente já sabe que isso existiu sempre, mas nunca fez parte dessa questão mais trabalhista da coisa, né? Então, eu queria te escutar um pouquinho aí do qual a tua visão, né? Do porquê a gente está chegando nesse momento e isso realmente está entrando com tudo agora. Tá bom, Gustavo. A NR1 sempre existiu. Sim. Tá? Porque a NR1 ela é a norma mãe que dá nome a todas as outras NRs que você já ouviu falar ou que você que está nos assistindo já ouviu falar. Perfeito. Então, a NR1 é a norma principal e é a norma mãe. Em 2012, ela passou por uma atualização. Mas aí é um contexto muito ainda de 13 anos atrás, né? Com a pandemia, houve alguns processos que a gente nunca tinha experimentado, como, por exemplo, o trabalho remoto e a falta dessa sociabilização, a falta desse relacionamento. O que é essa atualização da NR1? É este olhar com cuidado para a saúde mental, para a segurança psicológica, que é um tema também paralelo à NR1, que é um tema importante, pertinente, que nasce ali pós-pandemia. E eu tenho até alguns dados aqui que eu vou compartilhar com vocês no inteirinho do nosso podcast, que basicamente o que é, né? É um olhar que a empresa vai ter que ter, e principalmente na figura do líder, o líder vai ser o principal, vai ser a figura principal ali para conduzir este olhar de cuidado, de atenção, de olhar empático para o outro e proteger que alguns riscos psicossociais não aconteçam. E se acontecer, a empresa precisará ter um plano de ação para mitigar esses riscos psicossociais que vão derivar de setor para setor, Gustavo. Cada setor vai ter seu risco psicossocial, por isso que a gente começa primeiro com um mapeamento. O que é essa atualização? As empresas precisarão passar por um mapeamento setor a setor, área a área, e mapear quais são os riscos psicossociais daquela área. E para cada risco mapeado, deverá ser feito um plano de ação para mitigar aquele risco. Para todas as empresas? Para todas as empresas, em todos os setores. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Na verdade, como eu falei, a NR1 já existe, as empresas já vivem essa NR1, mas olhando agora com essa visão, com essa lente da saúde mental, não estava sendo feito. Por isso que a gente começa agora a ter os EPIs emocionais. Então temos as NRs que cuidam dos EPIs físicos, químicos e biológicos, e temos a NR1 atualizada agora que olha para os riscos psicossociais ou os EPIs emocionais. Eu não sei o que vai ser mais difícil. Preparar a liderança para essa operação, desse olhar mais atento para esses sintomas, ou preparar a empresa para esse plano de ação em cima disso, né? A gente vai ter dois trabalhos aqui. Basicamente, a gente já vem colhendo os resultados disso. Tá. E desde 2021, 2020 com a pandemia, mesmo depois da vacina, a gente está sofrendo e vai sofrer ainda os impactos da pandemia, tá, Gustavo? Há pesquisas que provam, né, que as sequelas vão durar 2 décadas. Caramba, não sabia. E as empresas elas vão passar por esse adoecimento silencioso, tá? A USP fez uma pesquisa em 2021
E ela olhou para esse processo, né, essa sequela que fica para todos aqueles que vivenciaram a pandemia. Eu, você, seus colaboradores, né, as empresas, quem está nos assistindo, que passou por esse problema da pandemia, que teve alguma questão pessoal ali. Né? Eu, por exemplo, na pandemia, eu perdi 2 tias no mesmo dia. Elas morreram de mãos dadas. Não pude velá-las. E a questão do processo de luto é significativo para o ser humano. É importante. E quem não vivenciou certos ritos sociais, emocionais, isso gera um impacto que não vai ser visto agora, vai ser visto durante um tempo da sua vida. Então, essa sequela da pandemia e de todos os impactos que ela nos trouxe, a gente vai carregar por pelo menos 2 décadas. E o que as empresas já estão passando, né, de desafios atuais e que o líder já tem vivenciado isso. Então, eu vou trazer alguns dados aqui só para vocês vamos lá, o pessoal gosta, cara. Pensarem. Tá? Então, 48% da produtividade no trabalho perdida hoje em dia está relacionado a transtornos mentais e emocionais. 48%, isso pesquisa da USP. Vai pelo ralo e a gente nem nota. Vai pelo ralo, a gente nem nota. Ou seja, os outros 52% da produtividade tem outros critérios, outros fatores, tá? 114%, quase 115% de aumento de afastamento no Brasil por síndrome de burnout. Desde do começo da pandemia o custo disso até empresa, né? Recentemente. Isso ano passado, ano retrasado. Tá? Lembrando também que desde o ano passado, burnout deixa de ser considerado simplesmente uma doença emocional, uma doença, né, mental, e ela passa a ser uma doença ocupacional dentro das empresas. Ou seja, nós, né, líderes, nós gestores, né, quem está no comando das organizações, cada vez mais aumentará e surgirá novos casos de burnout, porque é no ambiente de trabalho que as pessoas estão adoecendo e o burnout passa a ser uma doença ocupacional. Ela entra dentro do PGR, ela entra dentro dos riscos psicossociais. E ano que vem, esses riscos serão auditados. Aí que vai começar o negócio. Aí que a brincadeira vai começar. É verdade. Tá? E mantendo aqui alguns dados, né? 70% das pessoas não buscam tratamento devido ao estigma. Né? Nós brasileiros temos estigmas quanto a algumas questões. E a saúde mental é uma delas. Né? Então, falar de saúde mental, pedir ajuda, dizer que precisa de apoio psicológico, emocional, é uma barreira, é um tabu para nós brasileiros. Né? A gente prefere vestir a camisa da empresa do que vestir a camisa de força. Então as pessoas têm medo, têm receio de que isso possa afetar o olhar que o outro tem sobre ele. Rotular elas de certa forma. E rotulá-las. Né? Porque a pessoa está doente, então ela não vai ter mais certas quantidades de demanda. Será que eu posso passar aquela tarefa para ela? Não posso. Ao invés de prevenir esse tipo de pensamento e a possibilidade dessa pessoa adoecer, a gente deixa as coisas acontecerem, a gente continua demandando as coisas de uma maneira significativa para os nossos colaboradores, principalmente nós líderes. Né? A demanda vem, às vezes, top-down, e a gente sabe que isso acontece em muitas culturas. E essa demanda top-down, quando ela não é filtrada pelo líder e ela é cascateada da mesma forma que ela veio, devido a toda essa sequela emocional que a gente vem carregando, as pessoas vão adoecendo. Por quê? Porque não sabem dizer não, porque não sabem pedir ajuda, porque não sabem pôr limites, tem medo. Será que se eu falar para o meu gestor que eu não estou bem, ou que eu não sou a melhor pessoa para aquela demanda, ele vai ainda me ter como um bom funcionário, como um bom colaborador? E aí as pessoas vão colhendo. E toda vez que a gente fica sempre no 100% das nossas entregas, pensa num gráfico, Gustavo, pensa num gráfico, e eu tenho uma linha de corte nesse gráfico. Dos 50%. Perfeito. Tudo que eu estou até os 50%, eu estou bem, eu estou dentro de um equilíbrio. Tudo que ultrapassa os 50% e vai para o 100%, eu estou levando esta pessoa que sempre está tendo que exigir, né, dela. Você precisa me entregar isso, essa demanda é até para ontem.
né? Eu gosto de dizer que essas coisas não acontecem aqui na nossa cultura, só acontecem na Tailândia. Ah, não é. Só na Tailândia. Só aqui na não. Tailândia. Aqui não. Né? Na verdade, dizem por aí que isso quase nunca acontece, mas acontece. Então, basicamente, o que é? Toda vez que eu exijo 100% de uma pessoa, ela está passando o limite do que é o equilíbrio. Aham. Ou seja, eu estou jogando ela para o 100%, ela está atingindo com mais rapidez o burnout. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a utilização de uma mecânica que os atletas fazem, que é o princípio da oscilação. Eu posso chegar no 100%? Sim, mas eu preciso voltar ao meu 0%. Uhum. Eu preciso ter momentos de respiro, eu preciso ter momentos de descanso, eu preciso ter momentos de despressurização. Por isso que algumas empresas constroem ambientes de despressurização, com videogame, com almofadas para sentar, né, mesa de sinuca, seja o que for dentro daquela cultura. Quando isso não acontece, a pessoa adoece rapidamente. E é no ambiente corporativo que as pessoas estão acelerando o burnout. Por quê? Porque está sendo exigido cada vez mais o 100% da pessoa. É que nem um profissional de futebol, né? Exatamente. Se ele jogar muito, treinar demais, ele vai estourar. Né? Exatamente. E aí realmente vai ficar afastado por causa disso. Só que dá pra ver fisicamente, olhando pra ele, que ele não tem condições de performar mais, né? Exatamente. Na questão do burnout é uma coisa um pouco silenciosa, vai aos pouquinhos consumindo as pessoas, né? Na verdade, a pesquisa da USP chama-se pandemia silenciosa. A gente Pandemia continua silenciosa. vivendo a pandemia silenciosa, Gustavo. Uhum. Não adoecemos, né, mais como adoecia na época né, quando começou a Covid, mas hoje a gente tem a sequela dessa pandemia psiquiátrica, essa pandemia silenciosa. A gente vive uma pandemia psiquiátrica hoje. E é uma doença que pode não estar aparecendo, mas o colaborador já não está performando da mesma forma. Exatamente. E cada vez menos, né? Ele deixa de ser sustentável na linha do tempo, Sim, Gustavo, com porque certeza. a performance ela diminui. Uhum. Né, a gente viu aqui os dados, né, do porquê que as pessoas estão deixando de performar ou porquê que elas estão perdendo a produtividade. Se eu quero ser uma empresa que tem uma performance sustentável, eu tenho que cuidar do princípio da oscilação. Eu tenho que cuidar para que essas pessoas tenham um momento de respiro, porque senão eu vou levá-las, e esses números que eu li aqui para vocês, de 80%, de 115% e de 48%, vai aumentar cada vez mais. Não? O número de afastamentos. Estava vendo uma pesquisa recentemente, não lembro agora por qual escola que analisou todo esse processo, onde estava dizendo que, até a pesquisa estava intitulada Aqui Eu Não Fico. Olha só. O que significa esse Aqui Eu Não Fico? Pessoas que são talentos, que até então performavam, não ficam mais dentro de uma cultura, porque a cultura possivelmente está sendo uma cultura de toxicidade. Onde eles não estão... A cultura é linda no papel, mas o dia a dia está adoecendo. E as pessoas estão deixando culturas. Né? Antes a gente falava que contratava, né, pelas hard skills e demitia pelas soft skills. Né? Que você não se desligava da empresa, se desligava do líder. Hoje as pessoas se desligam da cultura. É verdade. Porque elas não querem mais uma cultura que não cuida delas. Pô, faz total sentido. E acaba sendo até uma economia burra, né? Não cuidar da saúde mental dos colaboradores. Né? E assim, outros estudos até provam, né, que quando você investe na prevenção, quais são os benefícios de uma prevenção? Uhum. A gente tem vários casos, né, em outras áreas da vida que a gente previne. A gente já toma vacinas para prevenir o quê? Certas doenças que já existiram na humanidade, na sociedade. Dentro da organização é a mesma coisa. Então, a parte de saúde mental e a NR1, o mapeamento dos riscos psicossociais, já é um trabalho para prevenir as áreas que podem aumentar os riscos psicossociais. Uhum. Os riscos de ter alguma quebra desses EPIs emocionais.
Então a prevenção, e tem um estudo que a OMS conduziu também, que ela diz que em cada $1 que você investe em saúde mental, em cuidado do colaborador, $4 vem como resultado desse investimento. E o que isso significa? Maior produtividade, menor turnover, pessoas mais felizes, e aí a gente fala assim, felicidade é algo tão subjetivo. Não. Menos afastamento, menos faltas. Menos afastamento, menos faltas, mais engajamento, pessoas vestindo mais a camisa da empresa do que as camisas de força. E a gente fala de felicidade em ambiente corporativo, isso é um tema um pouco ainda subjetivo, mas já existem culturas, organizações, inclusive no Brasil, que já criaram as suas diretorias de felicidade. Sim. Para mapear esses indicadores de felicidade, para entender quanto que seus colaboradores estão felizes ou não. É lógico que felicidade ainda é subjetivo, você tem que diagnosticar, sondar o que é felicidade para cada um. É um sentimento, não é um número, né? Não é um número, mas já sabe-se que quem previne tem um melhor resultado. Aí, marca empregadora, retenção de talentos, caramba. Sim, tem aumento da marca, da reputação, né? E a NR1, né, a partir do ano que vem, as empresas que não derem atenção a isso terão a sua reputação ferida. Terão a sua reputação ferida. Por quê? Né? A gente já tem a NR1, as coisas já acontecem hoje, não com essa atualização que a gente acabou de ser notificado, né? Então, basicamente, essa atualização vem derivado de todo esse processo de aumento de afastamento, de pessoas adoecendo. Antes a gente falava que o mal do século era o quê? A depressão. Hoje o mal do século não é mais a depressão. O mal do século passa ali pelo burnout e outras doenças socioemocionais. Ansiedade, por aí vai. Socioemocionais que estão acometendo a humanidade num número muito maior, muito significativo. O Brasil, hoje, está num ranking do país que é o primeiro em ansiedade. Eu não sabia disso. É o primeiro em ansiedade em todos os países da América Latina. Olha só. O Brasil é o primeiro país da América Latina em ansiedade e depressão. Você acha que isso tem a ver com redes sociais, com o modo de vida como a gente está hoje? Sim, tem a ver, né? E a gente sai de um momento antes pandemia, né? Que era um momento relacional, social, presencial. Interações humanas. A gente sai de um 8 e vai para um 80. É verdade. Então, hoje as pessoas estão, né, mais conectadas nas redes sociais, tudo está ali na tela, na sua mão, né? A um palmo de distância. É por isso que, junto com saúde mental, segurança psicológica e NR1, eu tenho estudado e acompanhado que uma próxima competência que será necessária desenvolvermos será a saúde social. Tenho acompanhado uma especialista americana que esteve num TEDx ano passado. Ela fala muito sobre saúde social. Por quê? Porque nós, seres humanos, nascemos para sermos sociais. Perfeito. E a gente tem perdido essa sociabilidade. Pessoas ainda carregam sequelas da pandemia que não saem de casa. Tem pessoas ainda que não saem de casa. Tem pessoas que deixaram de viajar. Tem pessoas que deixaram de pegar um avião, de ir de um estado para o outro. Por quê? Com medo de tudo aquilo que foi visto e percebido e assistido pelas redes sociais. Voltar, de alguma forma. Então, hoje, as pessoas estão cada vez mais adoecendo. E a saúde social vai ser um próximo tema que a gente vai ter que trabalhar. E eu acredito que ela torne-se também algum critério, algum indicador a ser medido nos próximos anos. Por quê? Há uma competência necessária hoje, principalmente no papel da liderança, que é o relacionamento conectivo. O que é relacionamento conectivo? Relações de conexão, relações verdadeiras, de proximidade. Relações humanas, né? Relações humanas. Relação interpessoal. O ser humano tem se tornado um ser cada vez mais intrapessoal. Verdade. E eu só posso resolver questões do ambiente do trabalho
corporativo, como, por exemplo, gestão de conflitos e resolução de problemas complexos. Só há resolução desses dois problemas se há relações o quê? Interpessoais. Então, e as pessoas hoje não se relacionam. Para tudo elas criam um novo processo. Para tudo elas mandam o quê? E-mail. E estão do lado uma da outra. Elas não se sociabilizam mais, elas não se relacionam mais. Então eu acredito que logo após esse processo de saúde mental, saúde emocional, segurança psicológica, NR1, virá saúde social. Saúde Acho que nos próximos 5, 6 anos a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso e realmente faz total sentido. Faz. Total sentido. Muito sentido, muito sentido. E a NR1 atualizada vem para trazer esses parâmetros, esses critérios que precisam ser observados, porque cada setor vai ser mapeado o seu risco psicossocial. Você pode trazer um exemplo para mim? Posso. Só para a gente conseguir materializar um pouco mais o que a gente está falando? Altas demandas. Tá. Será um risco psicossocial em algumas áreas. Se alguém for mapeado, né, alguma área que for mapeada e falar assim, a intensidade de demanda, isso tem deixado cada vez mais as pessoas angustiadas, frustradas, ou até temerosas, né? Será que eu vou dar conta de tanta demanda? Isso pode se tornar um risco psicossocial se entender que ele tem um nível grave, né, um nível leve, médio ou de certa gravidade de se transformar em algo que pode afetar a saúde mental da pessoa. E aí a liderança tem que ter aquele olhar vigilante e ter um plano de ação para, caso identifique algo nesse sentido, tomar uma ação em cima. Terá vários critérios, várias categorias de riscos psicossociais. Tem sobre performance, como essa de altas demandas. Tá bom. Né? Comparações. Fulano entrega mais do que ciclano. Se isso for percebido e for dito que isso tem gerado estresse, frustração, que as pessoas não estão performando bem porque estão sendo comparadas umas com as outras, isso tudo pode se tornar um risco psicossocial. Pessoas que consideram que o seu salário está defasado. Salário defasado poderá ser um risco psicossocial. Isso vai causar muito problema. Meu Deus. Então tem várias categorias que podem se tornar riscos psicossociais. Lógico, cada uma dentro da sua área, né, do seu nicho de negócio. Dentro desse nicho de negócio tem o seu setor, tem a sua área. Isso será mapeado. E para cada risco mapeado, terá que ser feito um plano de ação. Caramba. O furo é muito mais embaixo do que eu achava que era. Por isso que saúde mental, segurança psicológica, quem não se atentou para isto ainda, que está considerando que isso é mimimi, que isso é coisa de gente fraca, frágil, isso não é mimimi, isso é real. Saúde mental, saúde e segurança psicológica, ele é real e ele vai trazer sérias complicações para quem não se atentar de maneira aberta para isso. Como falamos, né, inclusive vai manchar a reputação da marca. O employer brand ficará mal percebido. Perfeito. A gente tem que a questão do employer branding, mas tem um outro ponto que dói muito, que é a questão do bolso. Exatamente. Né? Você pode trazer para a gente quais são as implicações em termos de passíveis, de multas, nesse sentido, com relação ao cumprimento ou não da NR1? Alguns passíveis e multas, elas já existem hoje. Sim, NR já existe. Então, né? por exemplo, né, todo esse mapeamento, né, já saiu uma cartilha no mês de maio, né, revisada sobre o guia para a NR1, mas outras coisas estão acontecendo ainda que vão chegar mais informações atualizadas para nós até 26 de maio do ano que vem. Quando entra em vigor, 26 de maio. Quando entra em vigor. Por que foi atrasado esse processo? Porque algumas categorias de trabalho, de sindicatos, não estavam entendendo essa nova necessidade de atualização, não estavam entendendo essa demanda, então foi
fez-se um pedido para que fosse revisado e fosse ensinado de melhor forma tudo isso. Aí sai a cartilha, mas a cartilha, né, este ano que nós estamos vivendo agora, é um processo mais instrutivo, educativo da Adaptação NR1, mesmo, de né? adaptação, mas a partir de 26 de maio, as empresas serão auditadas. E para essas auditorias acontecerem, os mapeamentos, né, os riscos psicossociais e os mapeamentos nos setores já deveriam estar acontecendo. Quem não começou ainda isso, já digo que está atrasado. Já digo que está atrasado. Então, um exemplo disso, né? Vamos dizer que você, Gustavo, dentro de um setor na sua área, da empresa X, você adoeceu e você foi afastado pela Previdência. Tá. A empresa, ela paga já essa multa. De acordo com a categoria da sua doença, do seu risco psicossocial, se ela for leve, média ou avançada, ela tem um percentual em cima daquilo que você vale na sua folha de pagamento hoje. Tá bom. Se é leve é 1%, se é média é 2%, se é avançado é até 3%. Tá? Isso já se paga para a Previdência. Já é o indicador pago à Previdência. Tá. As pessoas esquecem que se houver recorrência de que o Gustavo, vamos dizer que o Gustavo saiu, se afastou, voltou. Ano que vem, ele passa pelo mesmo processo e ele afasta novamente. Quando há reincidência, há um critério multiplicador em cima do que já se paga para a Previdência. Então, paga-se de novo para a Previdência. O valor de 1, 2 ou 3% de acordo com a categoria do seu nível avaliado da sua doença, se é leve, médio ou avançado. E paga-se também pela reincidência, que pode ser de 0,5% até 2% em cima da folha de pagamento de toda a organização. Aí vai ficar caro. Aí vai ficar muito caro. Então, Nossa. as empresas precisarão trabalhar realmente a prevenção. Prevenção. Então, Ninguém assim, vai escapar. ainda não se atentaram para isso, mas é isso que está na nova atualização, é isso que vai começar a entrar em vigor a partir do ano que vem. Dessas novas auditorias dentro desses novos processos. Para mim isso é bom, porque, né, eu olho de que forma? Eu olho de que vai exigir cada vez mais que as empresas tenham um processo de prevenção, de um olhar mais cauteloso e cuidadoso para esse recurso humano. Porque até então não estavam olhando com essa atenção, estavam deixando, as pessoas estavam afastando, Estavam ficando doente. Afastando, Aham. e a produtividade diminuindo, mas... E aí entra nós aqui de T&D, né? Dá um treinamento que as pessoas não estão vendendo. Saúde dá um mental, treinamentozinho de saúde mental na treinamento de plataforma, saúde né? mental, né? Vamos fazer um mindfulness, né? Vamos fazer alguma ação, né? Que tá tudo certo, essas ações são necessárias, elas continuarão sendo necessárias, claro. Precisarão delas, né? Como assistência psicológica, canal de denúncia, canal de contato direto com o psicólogo, né? Principalmente as empresas que oferecem esse tipo de serviço, foi muito forte ali em 2020, 2021, por causa da pandemia, né? Mas elas não deixarão de existir, só que só isso não foi efetivo, por isso que a gente chega nesse atual momento. A gente vai precisar de ter pessoas somando nesse cuidado preventivo. E aí entra nós como líderes, né? Dentro das organizações, porque ele será uma peça fundamental para esse movimento. Caramba. E os próprios líderes vão ter que ser capacitados nesse sentido, de certa forma, né? Aí perguntam para mim, né, Gustavo? Será que eu vou ter que também agora, como líder, ter que entender de psicologia, de psiquiatria? Não, você não terá que entender de psicologia, você não terá que entender de psiquiatria, você terá que só ter que entender do quê? De ser humano. Que qual é o problema nosso, e eu falo nosso porque eu também sou um líder, e eu tenho que sempre olhar, né, com esse olhar de atenção. É que a gente deixou de se relacionar com um ser humano. A gente se preocupou cada vez mais com as técnicas, cada vez mais com as metodologias, cada vez mais com os processos, com as rotinas. E eu falei há pouco, né? A gente cria processo para falar com o outro. Eu estava num programa de desenvolvimento de liderança numa organização que eu estava conduzindo. E aí eu falei, gente, como que vocês relacionariam, né? Como que vocês resolveriam este case? Dei uma situação lá para eles.
fictícia, que só acontece na Tailândia, e pedi para eles resolverem. E a resolução que eles trouxeram foi, eu vou criar um processo para conversar com essa... Eu falei, gente, processo? Então, nós seres humanos, cada vez mais estamos apegados a processos, a ritos. Qual é a nossa preocupação hoje? Esse é um tema para um outro momento, talvez para um outro podcast. Claro. Nossa preocupação hoje é que a inteligência artificial venha roubar o nosso trabalho. Total, nossa. Não é? Ela já roubou. Uhum. Por quê? A inteligência artificial ela veio para existir para quê? Para otimizar processos. E o nosso medo é que ela venha roubar o quê? Não o meu trabalho, mas que ela venha roubar o quê? Os meus processos. Uhum. É verdade. Os meus processos. É Por quê? Porque eu sou apegado a processo e não ao humano. Uhum. E a inteligência artificial, ela vai dar, ela pegando os seus processos, ela vai te dar tempo para você se Olhar conectar com o ser humano. Uhum. Carl Então, Jung. no final das contas, é bom. Exato. Né? Eu vou repetir Carl Jung já novamente, Carl Jung já dizia, você pode saber de todas as técnicas, você pode saber de todas as metodologias, você pode saber de todas as questões que estruturam a forma humana. Mas ao se conectar com o ser humano, seja apenas um ser humano. Olha só. Então, assim, por isso que eu gosto de Carl Jung. Uhum. Ele traz coisas para o nosso consciente daquilo que está escondido em nós. Eu sou um gestor de pessoas, mas eu brigo para ser um gestor de processos. Então eu vou, com a NR1, eu vou ser uma peça fundamental para olhar empaticamente para o outro. E esse olhar empático não é algo simples, Gustavo, não é algo fácil. Por quê? Vou ter que abrir mão de mim mesmo. É verdade. E aí... E quem vai olhar para a liderança daí? Eu ia fazer essa pergunta. Quem cuida de quem cuida? Exato. A organização vai ter que se reestruturar para esse processo. Uhum. Para dar ferramentas, para dar apoio para que o líder realmente cuide de pessoas. Porque os líderes hoje estão doentes também, né? Também, eles estão nessas contas, Gustavo. Eles estão nesses números da pesquisa da USP. Então, basicamente, esses líderes também estão sendo afastados, eles também estão no INSS, tem vários. Então, quem é que cuida de quem cuida? Uhum. Será a organização. E eu não vou pôr a responsabilidade só no RH, Coitado do RH, que sempre o RH é tudo. Não, o RH, ele é um guardião da cultura. Quem é a cultura somos todos nós dentro de uma organização. Eu, como líder, sou espelho da cultura para o meu liderado, esse liderado para os pares dele, e assim sucessivamente. E aí o RH, ele é um responsável, por guardião, ele mantém o legado dessa cultura saudável. Então, a empresa vai ter que olhar para a sua cultura e ver se essa cultura é mais humana, ver se essa cultura é mais saudável e tornar, esta empresa mais produtiva por meio de um processo que zela pelo humano. Eu acho muito bom esse movimento da NR1. Aí as pessoas podem até pensar, porque não vai sair do seu bolso, você não é uma empresa grande, você não é uma empresa de 8 mil funcionários. Mas a gente vai ser convidado a voltar para a nossa essência. Mas eu acho que o resultado a médio e longo prazo é isso voltar para a empresa de certa forma, Sim. Assim como hoje, as empresas que têm processos de T&D bem organizados nas suas estruturas, sabem, que se você tem alguma ação de treinamento que é para ajudar o desenvolvimento humano, a capacitação de pessoas em projetos sociais, isso já também mitiga ali em taxa de impostos, tudo isso. A prevenção, aquilo que eu falei da pesquisa da OMS, a prevenção, que eu gaste R$1 prevenindo, vai me voltar R$4. Pode ser pouco, mas num montante, isso gera muito resultado para a empresa. Caramba. Torna a gente muito mais produtivo. Deve ter muita gente escutando a gente agora aqui que tá preocupado. Caramba, eu nem comecei ainda, eu não sei por onde começar, o que eu devo olhar, para onde eu devo ir, aonde é que eu tenho que me atualizar.
Você pode dar alguma dica, então, para as pessoas que realmente estão escutando isso agora, mas esse assunto já vem há bastante tempo, e a ampulheta tá virada, né? Em maio vai começar a valer. Então, qual a sua dica aí para quem tem que começar a se mexer? Né? Eu acho que essa é a questão. Primeiramente, não se desespere, senão você vai adoecer também, tá? Então, é o seguinte, tudo tem um primeiro passo. O primeiro passo é, né, se você ainda não sabe exatamente, porque é um KPI novo, né, KPIs não, desculpa, EPIs, né, é um EPI novo, é um EPI emocional, não é um EPI físico que é tão claro, um químico que já está mapeado. Um capacete, não é isso, né? É algo muito subjetivo, ainda muito intangível, né, não é de fácil mensuração, né. Tem empresas que já fazem isso. E Glauber, vai ter que ser um psicólogo fazendo isso? Não necessariamente. A própria área de SESMIT, né, de saúde, segurança do trabalho também, é uma área que também entrará nesse processo de mapeamento. Mas se ainda não tem clareza disso, tem consultorias que fazem isso, tem profissionais que podem conduzir conversas, que podem conduzir, né, lives, palestras, para começar a trazer um letramento para esse tema. Assim como a gente traz letramento para inteligência artificial, tecnologia, digital assim, um letramento sobre NR1. Então já é um primeiro passo. Nisso você já está se preparando, você já está se educando para o tema. O segundo momento você vai ter que mapear esses riscos psicossociais. Você vai ter que mapear e você vai ter que ir área a área, setor a setor, e eu ouso dizer que cargo a cargo, porque para cada cargo pode ter uma diferenciação do que pode ser considerado um risco psicossocial. Tem algum beabá, alguma lista que eles podem se basear ou não? É empírico isso? Tem já alguns parâmetros, né, que se você for pesquisar, o próprio SESMIT já consegue alguns tipos de planilhas, tudo, né? Mas tem planilhas, né, que algum médico do trabalho pode já fornecer. Tem planilhas que de forma online você pesquisa, você acha algum tipo de pontapé inicial, vamos dizer assim. Esse era o ponto que Mas basicamente não se prenda a um modelo fixo. Você vai ter que transformar isso de forma personalizada. Personalizada. E aí, fez o mapeamento, entendeu que pode ter um risco psicossocial? Qual vai ser o plano de mitigação? Qual vai ser o plano de desenvolvimento para mitigar aqueles processos? Igual pesquisa de avaliação 360 nas empresas, que quando vem um resultado lá do NPS, tudo, a gente não faz um monte de plano de desenvolvimento individual. Aquele setor precisa fazer isso, para que no ano que vem a nota seja... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou ter que criar meus planos de desenvolvimento para cada risco psicossocial. Então, se foi identificado que ali pode ter um burnout, qual é o risco disso? Se foi identificado que o salário pode ser um salário defasado, e a pessoa está questionando que ela está trabalhando demais, está tendo não seria dupla jornada, mas ela está carregando várias outras caixinhas, funções duplicadas, né? O setor teve desligamento e eu estou tendo que fazer o trabalho de meu e mais o seu, Gustavo. Isso também pode ser considerado um risco psicossocial. Então, para todos esses potenciais riscos, eu vou ter que criar um plano de desenvolvimento, um plano de ação. Caramba, cara. Então, e aí, se bater uma auditoria e você não tiver esse plano de ação bem estabelecido, aí vai causar algum passivo daí. Assim como causa em algumas outras níveis de avaliação que algumas organizações conduzem, né? Você vai entrar num processo, né, de olhar e vai ser notificado, possivelmente... Primeiro é sempre notificado, a primeira vez é notificado, um comitê, talvez vai ser criado também um comitê de riscos psicossociais agora, e esse comitê vai ter que falar assim, olha, se aquela área não entrar em conformidade... normas regulamentadoras têm a sua conformidade. Não está conforme, tem plano de execução, né, de plano de ação a ser executado. Entra em conformidade, não, está ok perante a auditoria. É exatamente isso que vai acontecer.
Assim como acontece com os químicos, físicos e biológicos. Né? Isso agora com a parte mais psicossocial, né? Agora entendendo que são critérios emocionais. EPIs emocionais. EPIs emocionais. Eu nunca tinha escutado a palavra EPI emocional, gostei bastante. São as EPIs emocionais. Puxa, você tem essa EPI para proteger esse possível risco psicossocial? Nós vamos falar sobre EPIs emocionais. Caramba, olha, tem bastante coisa que... É muita coisa, vai Gustavo. mudar bastante. É muita coisa. Eu até entendo que foi, né, prorrogado esse processo, porque não há tanta clareza ainda de todo esse trabalho que está sendo feito com a atualização da NR1. Mas... Cara, vai ser muito desafiador para nós. É que nem o cara fazendo imposto de renda, ele vai deixar pro último mês, sabe? E aí eu acho que talvez não dê tempo nesse tipo de É meio questão. Que natural nosso como brasileiro, né? A gente adora uma fila, a gente adora deixar para o último momento vai ser um o imposto de renda. desespero ano que vem, cara. Vai. Por isso que é bom o pessoal que tá escutando esse podcast hoje, gente, vocês têm até maio do ano que vem para começar a se preparar. Né? Exato. Eu tenho participado de algumas conversas, de algumas reuniões, né, com clientes, né, fornecedores que me chamam para conduzir conversas de briefing, porque não é toda a empresa hoje também que consegue conversar sobre alguns temas. Aí eu faço perguntas básicas, sim. Você já tem algo mapeado? Não, eu preciso entender como que isso é feito, tudo, porque assim, é muito subjetivo, ainda não está claro. Apesar de, né, do governo já ter liberado uma cartilha de como que isso vai funcionar tudo, mas ainda não está claro como que vai acontecer essa auditoria, como será esse processo como um todo. É tudo novo, na verdade. Acho que teremos informações logo, tá? Mas ainda é muito subjetivo. Mas quem já está dando um primeiro passo, como o letramento, por exemplo, que nem essa conversa aqui já é um nível de letramento. Já é um nível de, né, o que a gente deseja aqui é trazer um nível de consciência para você, né? Tirar aquilo que é inconsciente e trazer consciência para que já comece a despertar, né? Se não tinha nenhuma luzinha acesa ali, que pelo menos te dê uma luz amarela para não chegar na luz vermelha ali. Verdade. De desafio. É verdade. Glauber, o papo é muito, muito legal. Acho que a gente podia ficar horas e horas debatendo aqui. Eu fiz um deverzinho de casa, pedi o pessoal preparar algumas perguntas, né, para trazer para ti, né, que acho que são dúvidas que as pessoas têm realmente sobre o assunto. Eu vou te fazer 5 perguntinhas aqui, teve muitas que o pessoal trouxe, mas eu vou levantar 5 perguntinhas que eu acho que talvez você possa ajudar a responder essas pessoas, tá? Ó, vamos lá, ó. Deixa eu pegar a primeira aqui. Glauber, o que mais te inquieta hoje quando você observa como as empresas tratam ou deixam de tratar a saúde mental no ambiente de trabalho? Bem, a gente já falou aqui, e eu não acho que é só questão da organização, mas isso tem a ver com o nosso próprio tabu, né? A gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre outros temas, né? A gente não fala sobre tantos temas, né? Tantos temas importantes que precisavam ser tratados ainda não são tratados, porque é velado. A nossa cultura é uma cultura, né, de ainda ter algumas coisas que são colocadas por debaixo do pano, né? E tantas outras coisas. Mas para mim o que é mais inquietante nesse tema de saúde mental é quando isso é levado de uma maneira que é frescura, que é fraqueza, mimimi. Isso me deixa triste, porque é a dor do outro. Geração Z, né? Tem a ver. E hoje tem a geração Z, que a geração Z é mimizenta, não gosta de trabalhar. Eles têm mais propósito que a gente que foi carreirista. Eles têm mais propósitos de sustentabilidade, né? Isso é um tema para outro podcast. Com certeza. Para outro podcast. Mas isso é o que me inquieta, Gustavo. Quando eu não tenho esse olhar empático pela dor do outro, né? Porque empatia não é simplesmente calçar o sapato do outro ou vestir o chapéu do outro. Empatia é se colocar numa condição de sentir a dor do outro. E é tão difícil isso, né? Não é simples. Não é simples. Complicado. Porque para eu sentir a dor do outro, eu preciso me abdicar. E o que a gente tem se tornado cada vez mais nos tempos atuais somos seres egoístas. A gente não abre mão de nós mesmos, né, de sermos quem somos, para que o outro apareça em detrimento de eu ficar um pouco nos bastidores. Então, quando tem essa fala
né? E aí é expressada em todas as camadas de uma organização, desde a alta liderança até o chão de fábrica. Tudo isso é muito mimimi. Né? Assim como diversidade ainda é um tabu para algumas organizações, né? Empresas que não querem assumir, né? Que não querem rampar naquele tema em ser primeiro, mas também não querem ser a cauda do cometa. Já ouvi esses tipos de expressões. Né? Então, esse também é um tema que muita gente ainda não quer encabeçar porque não tem clareza, mas também não quer ser rabo de cometa. Entendi. Não quer ficar para o final. E aí fica nesse chove não molha. Não é mimimi. Não é. É real. Definitivamente não é. É real. E se for prevenido, sua empresa pode ser muito mais saudável e, principalmente, sua empresa será considerada muito mais humana. Boa. Excelente fechamento, cara. Excelente fechamento. Ó, outra pergunta aqui. Deixa eu ver uma bem... Eu vi uma bem legal aqui. Que tipo de formação preparo um líder deveria ter para lidar com as exigências da nova NR1? Como eu falei, alguns perguntam, vou ter que ser psicólogo, vou ter que ser psiquiatra. Comenta um pouquinho disso, né? Gente, não preciso me formar em NR1, eu não preciso ser um especialista em saúde mental. Eu preciso voltar para aquilo que é simples. Eu preciso olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas. Eu preciso desenvolver muito mais a minha empatia. Né? E empatia é uma competência do momento atual. Né? Perfeito. Empatia entra, né? Quando a gente fala das competências do Fórum Econômico Mundial, a empatia nem consta nessa lista do Fórum Econômico Mundial, Gustavo, mas ela é uma competência transversal. Só consigo desenvolver certas competências se eu for empático às minhas necessidades, às necessidades do outro. Então, líder, né? Se eu puder te dar algumas dicas, né? Comece a criar um ambiente de confiança. Confiança é um pilar da segurança psicológica. Empatia é o segundo pilar da segurança psicológica. São considerados 7 pilares para a segurança psicológica: confiança e empatia. Como que eu construo confiança? Eu preciso ser exemplo. Perfeito. Preciso ser exemplo. Perfeito. Vou fazer mais uma pergunta, então. Tranquilo. Né? Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória profissional em que você percebeu, na prática, o poder transformador de um ambiente psicologicamente seguro? Qual foi no meu momento de carreira? Que eu percebi um ambiente seguro? Que você percebeu na prática o poder transformador de um ambiente seguro. Quando as pessoas conseguem ser elas mesmas. Né, a ponto dela poder dizer o que ela está sentindo, de pedir ajuda. Né, porque ambientes seguros psicologicamente, as pessoas podem cometer erros, elas podem cometer falhas. Lógico, né, que a gente não vai continuar errando sempre naquela mesma situação, mas eu extraio aprendizados daquele processo. Então, quando eu consigo, né, ver e perceber que alguém chega para mim, né, e já aconteceu isso comigo, a pessoa falar, nossa, naquela vez eu achei que, né, não tinha nada a ver, e a pessoa saiu da empresa, né, e anos depois me ligou dizendo, você foi como, né, um pai para mim, porque você me orientou. Sim, e eu não quis naquela época. Pode acontecer ali no tempo presente, como pode levar um tempo ainda, porque o processo de aprendizado de cada um é diferente. Né, mas para ter a percepção de um ambiente de segurança psicológica, eu tenho que criar, né, a confiança para a pessoa pertencer. Porque segurança psicológica é isso, né? Amy Edmondson já dizia isso, que é especialista no tema de segurança psicológica, né? Segurança psicológica nada mais é do que a pessoa se sentir o quê? Pertencente. E delas poder ser quem ela é. Sem medo. Né? Hoje, sem medo. Sem medo de perguntar, sem medo de errar, sem medo de ter que ser ela mesma ou ela ter que ficar vestindo máscaras ou ter que alterar a personalidade. Isso é um processo que nunca vai acontecer, a gente não altera a nossa personalidade. Né? Até porque
A gente pode alterar algumas coisas aqui e ali, né, dos nossos gostos, dos nossos desejos, mas a personalidade continua sendo aquela. Perfeito. Então, se eu tô tendo que ser um outro alguém, isto me dói. E quando me dói, eu adoeço. Perfeito. Tá ótimo. Demais, demais mesmo. A última pergunta. Vamos lá? Se você pudesse deixar uma frase síntese para as empresas que ainda resistem em investir em saúde mental, qual seria essa frase? Enquanto aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Essa é uma frase importante, né? As empresas falam muito de resultado, as empresas falam muito de objetivo, né? Se você quer ter novos resultados, você precisa ter uma nova postura. Porque é insanidade. O Einstein já dizia que é insanidade eu querer ter novos resultados com as práticas do passado. Então a minha frase seria essa. Então, se você continua resistindo, você está tendo o mesmo comportamento que você já tem hoje. E, meu filho, você só vai continuar tendo os mesmos resultados ou até pior do que você já está tendo. Então, para mim se você quer ter novos resultados e não ter, né, todo esse processo do que teremos a partir do ano que vem, mude o que você faz hoje. Comece coisas novas. Tem coisas que você faz que você pode continuar fazendo e tem coisas que você vai ter que cessar de fazer. A melhor forma de terminar o podcast, não teria forma melhor de terminar esse nosso bate-papo de hoje. Eu acho que a gente passou até de 1 hora, a gente tá um tempão conversando aqui, é muito gostoso o assunto e é muito importante e relevante, inclusive, né, pro mundo de hoje. Mas eu vou ter que encerrar, infelizmente, senão a gente vai ficar aqui 2, 3, 4 horas. Que pena, conversando, mas a gente pode conversar sobre outros temas em outro podcast. Não, por favor, tá super convidado, vamos definir um próximo tema juntos, eu acho que as pessoas vão gostar de te escutar, conhece muito sobre isso. Glauber, muito, muito, muito obrigado mesmo. Deixar o teu conhecimento aqui pra gente, pra mim foi muito rico, eu aprendi demais hoje. Mas demais mesmo, só tenho que te agradecer. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês que estão nos assistindo, e se quiserem saber mais, se conectar comigo, posso deixar minhas redes sociais? É isso que eu ia falar, por favor, deixa tuas credenciais, teus contatos, teu LinkedIn, o pessoal se conectar contigo. Eu tenho certeza que tem muita gente que depois dessa conversa vai querer conversar contigo. Tranquilo. Meu LinkedIn é Glauber Silveira Cunha, vocês me encontram por Glauber Silveira Cunha. Meu Instagram, né, pessoal, é @glaubercunha77, já entreguei a idade do meu, né, quando eu nasci, o ano que eu nasci, e a da minha empresa é @Dotos Consultoria. Perfeito. E vocês podem me seguir, podem me chamar, que a gente conversa ali num primeiro momento digitalmente, quem sabe a gente marca aí uma conversa... Um cafezinho, né? Um café presencial. Perfeito. Ou até mesmo online. Perfeito. Prazer, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Todo meu. Muito obrigado por ter aceito esse convite nesse momento tão relevante sobre esse assunto. Estamos juntos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do TDCast. Espero que vocês tenham gostado do assunto e aguarde que tem mais episódios vindos por aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.